Hoje o nosso tema são os ajustes fisiológicos ao treinamento aeróbio, né? Da mesma forma que eu tinha falado lá da adaptação, né? Adaptação ao treinamento de força, a gente não costuma colocar esse termo, embora não seja incorreto, porque ele remete lá à questão genética de adaptação, né? Então é mais, vamos dizer assim, mais atual falar assim que ocorrem ajustes fisiológicos no nosso organismo, né, nos colocando melhor preparados, tanto que esses ajustes são perdidos também com o destreinamento, tá? Da mesma forma que se você ganha, você perde, né? Então esse ajuste fisiológico que está relacionado com esse treinamento aeróbio, tá? Então agora a gente falando da atividade aeróbia. Então você começa a dar aquela corridinha 3 vezes por semana, ou pedalar, ou nadar, ou fazer atividades com essa característica aeróbia, que é uma característica de menor intensidade, vamos dizer assim, mas prolongada, de forma que o sistema aeróbio dá conta, né? Você não precisa acessar o sistema anaeróbio de forma expressiva, tá? Então, nesse tipo de atividade, né, a gente costuma dar o exemplo lá, puxa, eu vou começar a correr, né? Vou correr uma corrida leve aí 3 vezes por semana, a 8 km por hora, por exemplo. No primeiro dia, correndo a 8 por hora, você corre 10 minutos, você já está cansado, já sente, né, é difícil muitas vezes, né? Tenta aumentar para 9, 10 km por hora, sente a falta de ar, né? Na verdade, não está conseguindo produzir a energia de forma satisfatória pelo mecanismo aeróbio. Isso é, o exercício que você está fazendo, ele está solicitando uma quantidade X de energia que o seu sistema aeróbio está com dificuldade de processar. Então ele precisa, né, utilizar também de uma forma expressiva o sistema anaeróbio e vai fazer você desistir, vai fazer você se sentir mal naquele exercício. Como que o seu organismo vai se ajustar para que em pouco tempo, 1, 2 semanas de treino, você está colocando aquela velocidade ou até acima e está correndo bem. Aí você tinha dificuldade de correr a 9 km por hora, de repente, 2 semanas depois você bota 10 km por hora e corre. E aí você tenta fazer 11, vai aumentando, dali a pouco você está correndo 15, 20 minutos a 12 km por hora. Coisa que no começo, lá do treinamento, você conseguia ficar 5 minutos e olha lá correndo a 12 km por hora. Né? Tem pessoas que não correm nem 2 minutos nessa velocidade. Tá? Então, o que acontece com o nosso organismo? Essa que é a temática de hoje. Né? Então, começando com o maquinismo metabólico, nós temos a mitocôndria. Tá? A mitocôndria é uma organela celular. Ela está lá no citoplasma das nossas células para produzir energia. Algumas pessoas falam, ela é a usina da célula, né, a mitocôndria. A mitocôndria, pessoal, ela sim produz energia, mas ela produz energia de forma aeróbia. A mitocôndria ela não está relacionada ao metabolismo anaeróbio. Ela precisa de oxigênio. E com o oxigênio, ela oxida os produtos derivados do carboidrato e também da gordura. Tá? Então, no carboidrato, você vai quebrar a glicose, você vai produzir acetilcoenzima A. Né? Vai quebrar a glicose em piruvatos, vai converter ali em acetilcoenzima A, e esse vai dar entrada lá na mitocôndria, onde acontece o ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. E ali você produz energia, ATP, a partir do quê? Do oxigênio. Você precisa de oxigênio para o ciclo de Krebs. Tá? Então você precisa de oxigênio para produzir energia de forma aeróbia. A mesma coisa acontece com a gordura. Você pega lá a gordura, você quebra, né, o glicerol das cadeias de ácido graxo, você pega, por isso que é um triglicerídeo, né? Você pega uma dessa cadeia e passa por um processo que já acontece na mitocôndria, que se chama beta-oxidação. Tá? Então, na beta-oxidação, você vai quebrar
em acilcoenzima A. E esse acilcoenzima A também vai ser convertido aí em acetilcoenzima A e vai entrar da mesma forma no ciclo de Krebs, da forma que entrou lá o acetilcoenzima A, que veio lá do carboidrato. E a quantidade de oxigênio é maior ainda. Tá? Você precisa de bastante oxigênio para processar toda essa gordura. Então é um processo que é lento em comparação a outros processos, mas produz muita energia. Então a mitocôndria, ela sendo responsável por essa produção de energia aeróbia, olha só, você tendo elas maiores em tamanho e mais numerosas, é fato que você vai ter uma facilidade, né, de produzir mais energia aeróbia. Tá? Então, esse é um dos mecanismos que acontecem para nós nos tornarmos mais eficientes em produzir energia a partir do oxigênio. E você vai correr mais rápido, e sustentando essa corrida com, né, a energia vinda do oxigênio, né, isso é, da oxidação de carboidratos e gorduras. Então, o sistema aeróbio ele vai dar conta do recado, porque você entrega mais energia, porque você tem mais mitocôndrias, maiores, mais numerosas. Ok? Outra coisa, sempre no nosso organismo, os processos, eles acontecem com enzimas. Né? Você tem enzimas para todas as conversões, né? Reduções, etc. Então, quando você tem um processo para acontecer, né, por exemplo, o ciclo de Krebs, você tem enzimas ali para cada reação, que vai catalisar essa reação. O que é catalisar? Ela vai acelerar, vai ajudar esse processo. Ela está ali para fazer com que a coisa aconteça de uma forma eficiente. Então, a enzima ela é uma catalisadora, né, daquele processo. Se você não tem a enzima, aquele processo até pode acontecer, mas demoraria muito, muito, muito mais tempo do que quando você tem a enzima. A enzima acelera a coisa, faz acontecer fácil. Tá? Então, se você tem mais enzimas para o sistema aeróbio e todas as suas reações, então, vejam bem, o sistema aeróbio tem um monte de engrenagens, né? E tudo tem que girar. Não adianta só girar uma engrenagem. Se eu aumentar muito uma enzima, mas não as outras, aí eu faço muito rápido uma reação e afunila, né? Como um funil. Chega numa outra reação que a coisa não vai. Não adianta ter um monte de produtos, né, de uma engrenagem do sistema, sendo que ela, na hora de processar esses produtos para ter um outro subproduto, eu não consigo dar conta daquele monte de produtos. Né? Resumindo, eu preciso acelerar todas as engrenagens. Né? Então, nós temos várias enzimas. Ok? Até tem um suplemento alimentar, né, que muitas pessoas indicam, né, e vende, e está lá no rótulo, que acelera a queima, né, de gordura, tá? Que é a carnitina, né? A carnitina, L-carnitina, ela faz com que facilite a entrada do ácido graxo, seus produtos ali para dentro da mitocôndria. Então você pensa assim, puxa, olha que beleza, eu vou usar a gordura mais fácil com a carnitina. E na teoria é isso, pessoal. Só que na prática, o que acontece? Mesmo que ela acelere esse processo, você vai processar aquilo ali mais rápido? Ou será que as outras engrenagens, as outras enzimas não vão dar conta daquilo? Não adianta acelerar uma engrenagem e as outras não acompanharem. Então esse é um problema sério. Nós descobrimos, né, tal enzima que faz tal coisa. Então eu preciso mais dessa enzima. Mas daí você acelera uma engrenagem e as outras não acompanham e não acontece na prática. Tá? Então você precisa entender que o sistema aeróbio tem várias enzimas, né, que vão
catalisar essas diversas reações aí que acontecem, e todas essas reações, elas precisam acelerar juntas, né? Precisam ser catalisadas. Então, no momento que você tem mais enzimas, você também facilita essa produção de energia aeróbica. Tá? A gente está falando do mecanismo metabólico. Tá? A maior oxidação de ácidos graxos, utilização reduzida de carboidratos. Olha só, o carboidrato a gente sabe que ele entrega energia mais rápido. Por quê? O processo é mais rápido. Né? Eu acabei de falar aí dos processos, resumidamente, né? Da oxidação do carboidrato, né? Na verdade da glicose até chegar lá ali na mitocôndria, no ciclo de Krebs. E eu falei também da gordura. O processo da gordura é bem mais lento, bem mais demorado. Né? Só pelo que eu falei ali já deu para perceber. E aí, na metade do tempo, olha só, na metade do tempo, você produz a mesma quantidade que você produziria de gordura, só que você produz na metade do tempo com carboidratos. Tá? Então, o carboidrato produz energia no dobro da velocidade da gordura. Você tem energia muito mais rápida a partir do carboidrato. Por isso que para exercícios intensos, o seu organismo quer carboidrato. Só que no momento que você utiliza muito carboidrato, essas reservas acabam. Né? Você tem carboidrato no glicogênio, é armazenado como glicogênio no corpo. Você tem como glicogênio lá no fígado, né, que é o glicogênio hepático, e você tem também no músculo, que é o glicogênio muscular. Né? Então, quanto que tem de glicogênio? Olha só, a gente tem talvez ali uns 80 gramas de glicogênio lá no fígado e meio quilo de glicogênio nos músculos, né? Falando de toda a massa muscular do corpo. E isso vai gerar energia para no máximo 1h30. Então, mesmo que você fale assim, mas eu vou correr 10 minutos, que limitação que eu vou ter por causa disso? Nesse caso, realmente, para correr 10 minutos, não. Mas se você for correr uma maratona, você terá uma extrema limitação se você começar a usar carboidrato adoidado e não ter mais ele disponível. Vai cair muito a sua performance, a sua velocidade de corrida no momento que você começa a depender só das gorduras. Agora, no momento que você consegue associar essa utilização de carboidrato e gordura, economizando carboidrato, né, e não, vamos dizer assim, desperdiçando carboidrato numa intensidade ou num momento que não precisaria estar consumindo carboidrato. Você poderia, naquele ponto, ter uma boa entrega de energia por gordura também, e não só carboidrato. Então, o nosso corpo ele fica mais inteligente para processar gordura com o exercício aeróbico. Olha que importante isso que eu falei, pessoal. Em pessoas que querem reduzir a gordura corporal, tá? Vamos dizer assim, ficarem mais definidas, baixar o percentual de gordura, é claro que o déficit calórico ele vai fazer você utilizar a gordura como energia, porque você está ingerindo menos calorias do que você gasta, independente do exercício que você faz, né? Você faz força, você mantém massa muscular, aumenta o metabolismo, é fantástico o treinamento de força para emagrecer. Mas tem que ter déficit calórico. Inclusive, qualquer exercício que você faz, se você não souber dizer não para o segundo pedaço de bolo, para o segundo prato de macarrão, você não vai emagrecer. Não adianta achar que, não, qual exercício é melhor, é a corrida, é a musculação, você vai dizer não para o segundo pedaço de bolo? Senão tanto faz, não faz diferença, pessoal. Então, a questão é realmente ter déficit calórico. Isso a gente já discutiu lá, né, na Fisiologia 1. Agora, no momento que você tem, então, déficit calórico, entendam que o exercício aeróbio é um exercício que deixa o seu corpo mais inteligente para consumir gorduras. Tá? Logo, você vai ter mais eficiência no consumo de gorduras. Então,
É importante sim você associar com um treinamento físico completo, né? Você associar exercícios aeróbios. Você fazer caminhadas, você fazer a corrida. A corrida, na verdade, ela triplica o seu metabolismo em relação à caminhada, tá? A corrida ela gasta o dobro de energia ou mais do que a energia gasta em caminhada. Então, é claro que se você tem condições de correr, você precisa correr muito menos do que caminhar, né? O que você consegue em 20 minutos de corrida, você precisa caminhar 1 hora, tá? Então, mas não é todo mundo que consegue correr, ou pode correr, ok? O impacto da corrida é um impacto importante, né? Entendam que essa corridinha, ela vai fazer com que o seu organismo fique mais inteligente no consumo da gordura. Vai dar mais atenção, mais, né, eficiência no consumo da gordura. Por isso que a atividade aeróbia ela é interessante também num programa de emagrecimento. Ok, nós falamos sobre o maquinismo metabólico. Agora, tipo e tamanho de fibras musculares nesse ajuste fisiológico para a atividade aeróbia, né? Condicionamento aeróbio. Então, nós já tínhamos conversado, né, em neuromuscular, né, que o tipo de fibra ela não se altera com o treinamento. Tá? Então, se você correr todos os dias, você não vai mudar a sua fibra tipo 1 para 2, 2 para 1. Na verdade, você gostaria talvez que mudasse de 2 para 1, porque a 1 ela é mais aeróbia, mais resistente, né, a vermelha. Se você quer resistência, os maratonistas eles têm 80% das fibras musculares tipo 1. Estou falando de maratonistas campeões. Né? Mas isso a gente não faz, isso é genético. Tá? Quem determina lá que a sua fibra muscular é 1 é o seu neurônio motor, e você não vai trocar o neurônio motor. Ele é um neurônio do tipo 1. Tá? Ele vai dizer, essa minha unidade motora, todas essas fibras musculares que eu estou inervando são tipo 1 e acabou. Não vai mudar. Se são tipo 2, são tipo 2. Mas o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Eu aprimoro o potencial aeróbio das fibras. Então é claro que as suas fibras tipo 1 elas vão hipertrofiar. Tem pessoas que falam, mas não é a musculação que gera hipertrofia? As fibras tipo 1 elas não são hipertrofiadas com musculação. Você precisa exigir da fibra para ela hipertrofiar. E o trabalho de força intervalado tal, não é esse tipo, com pausas de repouso, recuperação, não vai estimular esse tipo de fibra. Esse tipo de fibra, ela tem que ser exigida em resistência. Você tem que botar ela para produzir energia aeróbia no limite, né? Então ela vai hipertrofiar e ela fica grande também, tá? O corte transversal dela, em maratonistas, foi revelado aí muito grande. Eles são magrinhos por questões lá de peso corporal para ser transportado, fibras tipo 2 que não são hipertrofiadas, mas as fibras tipo 1 de maratonistas, né, quando você pega a panturrilha aí de um corredor, você vai ver que a coisa ali é forte. Né? As fibras tipo 1 elas são hipertrofiadas com o treinamento aeróbico. Okay? Então, as fibras tipo 2, o que acontece? As tipos 2X, elas são mais brancas e sem resistência, né? Sem capacidade oxidativa. Elas vão, sim, se convertendo uma boa parte delas em fibras 2A. Então, você, no início do treinamento, você, de repente, tem mais fibras 2X e menos 2A. E no fim de um treinamento você vai ter mais 2A e menos 2X. Isso é, as fibras brancas elas vão ficando, uma parte delas, mais rosas, que é a fibra 2A, uma intermediária entre a branca e a vermelha. Isso acontece. Por que isso acontece? Isso não é mudança de tipo de fibra, ela é tipo 2. É um ajuste nessa questão aqui, ó, do potencial aeróbio da fibra. O que determina ela ser 2 é o neurônio motor, mas se você exige resistência dessa fibra, ela fica rosa por quê? Porque ela vai ter mais conteúdo aí de mioglobina, de ferro,
vai ter uma capacidade de resistência melhor, ela vai ter uma capacidade de produzir energia a partir do oxigênio. Então, uma capacidade oxidativa relativamente boa, né? Ela, claro que ela perde para tipo 1, mas ela é uma fibra muito mais resistente que a 2x. Okay? Então isso acontece, de 2A para 2x as coisas mudam, mas de 1 para 2 não muda. Tá? Então está aqui, né, como eu tinha comentado, a hipertrofia das fibras de contração lenta, né, do tipo 1. Elas são ricas em mioglobina, é por isso que elas têm essa cor escura, que nem o sangue. Né? Então, são ricos aí em hemoglobina no sangue e mioglobina no músculo. Tem diferenças? Tem. Né? A mioglobina, para cada molécula, tem um ferro e a hemoglobina são 4 ferros. Então, são estruturas parecidas, né? Mas a hemoglobina ela é maior que a mioglobina, e a mioglobina é encontrada, então, no músculo, e a hemoglobina no sangue. Tá? As duas servem para quê? Para ligar oxigênio. O oxigênio se liga no ferro dessa estrutura. Com relação a adaptações cardiovasculares. Tá? Aqui, pessoal, acontece muita coisa. Nosso sistema cardiovascular, para que ele existe? Ele existe, né, claro, são muitas coisas, né? Eu preciso levar nutrientes que eu aproveito da alimentação, preciso transportar hormônios, células de defesa, né, do sistema imunológico, enfim, tem uma variedade aí, hormônios, né, como eu falei, né, que vão levar de mensageiros químicos, vão pelo sangue, mas uma das coisas mais importantes, né, é a gente levar o oxigênio, tanto que o que eu mais tenho no sangue é o quê? Né? Se você for ver, o que mais tem é plasma, é água, né, se for ver, né? Mas 45% do sangue são células, e dessas células, 99% é hemoglobina. Então, o que eu mais tenho de um componente, vamos dizer assim, a célula do sangue é a hemoglobina. E ela está ali para quê? Para transportar oxigênio, essa é a função dela. Então ela vai levar, e ela também remove o gás carbônico, né? Mas ela vai levar o oxigênio lá para o tecido. Então, para isso que a gente tem o sistema cardiovascular, que é ligado ao sistema respiratório. Tá? Atualmente, nessa situação de Covid, veja o que faz as pessoas sofrerem, morrerem, ali no caso do Covid. Converse com uma pessoa que teve o Covid, sofreu, vai falar, olha, é como se eu estivesse me afogando aqui em terra. Que sensação é essa de se afogar, de não conseguir respirar, pessoal? O que é a respiração? Não é só entrar o ar no pulmão. Isso ele faz, isso é ventilação. Mas no momento que o ar ele tem que passar, né, dos alvéolos dos pulmões, né, lá para os capilares, que estão nos pulmões, mas são da corrente sanguínea, né, do sistema cardiovascular, aí que está o problema. Né? Por quê? Porque eu tenho um comprometimento do meu pulmão. A gente tem uma inflamação, uma destruição de alvéolos. A gente não consegue absorver esse oxigênio e passar para o sistema cardiovascular. E aí isso é captado no sistema cardiovascular quando você vê a saturação de oxigênio no sangue, que fica baixa. Né? E a pessoa não consegue transportar adequadamente, suficientemente oxigênio. E aí, vou usar o oxigênio direto, né? No ar você tem 21% de oxigênio, aí você pega lá um oxigênio para respirar, 100% de oxigênio. Isso facilita a absorção, né, a saturação da célula. Né? Por isso que a pessoa internada, né, em enfermaria, ela tem esse oxigênio para respirar, com 100% de concentração. A pessoa entubada é outra história, né? Ela fica com o metabolismo bem baixinho, em estado de coma, né? Essa pessoa é induzida ao coma e ela fica lá recebendo tudo de forma mecânica, ventilação mecânica, tá? Então é uma outra condição já bem grave, né?
Mas como vocês podem ver, é isso que faz a pessoa sentir falta de ar, é não chegar o oxigênio lá na célula. Não é entrar o ar no pulmão. Né? A respiração ela ocorre no nível celular. E isso vai fazer com que você sinta falta do ar, né? Vamos dizer assim. Então, essas adaptações cardiovasculares que acontecem com o treinamento aeróbio são para fazer o quê? Para você levar com maior eficiência o oxigênio lá para a sua célula. E isso vai melhorar o seu condicionamento aeróbio, e muito, né? A hipertrofia cardíaca é uma das coisas que acontecem, tá? Então, o seu coração ele aumenta, em média, 25% do seu tamanho, né? Aumenta o tamanho das câmaras, principalmente do ventrículo esquerdo, que é que bombeia aí para a artéria aorta, né? E é uma hipertrofia diferente da hipertrofia patológica, que é um aumento do coração, mas associado ao enfraquecimento dele. Tá? É uma condição de pressão elevada, muitas vezes, ou mesmo genética, de um coração muito grande e enfraquecido, que aumenta o risco de uma parada cardíaca, do infarto, né? Aqui não, aqui é um coração forte, que durante o treino ele é exigido, mas depois em repouso ele bate muito menos, né? Os batimentos por minuto são bem menores do que uma pessoa não treinada em repouso. Então a pessoa não treinada está lá com 70 batimentos por minuto, a pessoa treinada está com 40. Né? Então vocês percebem, poxa, por que o cara está batendo só 40 vezes por minuto? Porque a cada vez que ele se contrai, ele ejeta muito mais sangue. Isso é débito cardíaco, tá? Então ele vai precisar bater menos vezes por minuto, porque ele precisa ejetar uma quantidade de débito cardíaco, por exemplo, 5 litros durante 1 minuto em repouso. E se ele consegue a cada sístole, né, o volume sistólico, ejetar uma quantidade maior de sangue, ele vai precisar bater menos vezes, porque ele está em repouso. Ele não precisa entregar mais do que essa quantidade de sangue, porque em repouso você consome menos energia. Tá? Então, esse coração é um coração forte, é diferente do patológico. Né? O volume plasmático aumenta de 12 a 20%. A quantidade de plasma no sangue. Como eu estava falando lá, né? Metade do seu sangue é plasma. E desse plasma, na verdade 55% do seu sangue é plasma. E desses 55%, 90% é água. Se 90% é água de 55%, então 50% do seu sangue é água. Tá? O volume plasmático ele vai aumentar de 12 a 20%, aí fazendo com que você tenha mais volume sanguíneo. Quanto tempo demora para acontecer isso? Uma semana. Tá? Uma semana de treinamento aeróbio, você está já aí com mais de 10% de volume sanguíneo. Ok? E quanto tempo fica? Para de treinar para você ver, em uma semana vai embora. Tá? Então é um ajuste rápido que também... Tudo que vem rápido vai embora rápido, né? Com esse treinamento. Isso aumenta a eficiência do funcionamento do sistema cardiovascular como uma bomba, né? Frequência cardíaca. Bradicardia em repouso e redução da frequência cardíaca em exercício máximo. Isso eu estava explicando agora há pouco, por causa aí do coração mais forte, né? Maior. Isso vai fazer com que ele tenha uma frequência cardíaca menor, numa condição de repouso e submáximo. Por que não máximo? Pessoal, o exercício máximo é máximo para todo mundo. Então, se o cara é alto nível, olímpico ou sedentário e bota para fazer um esforço máximo, os dois vão na frequência cardíaca máxima. A diferença qual que é? É o que o atleta lá olímpico vai estar correndo no dobro da velocidade do sedentário, ou no triplo da velocidade. Então, bota o cara para correr numa velocidade máxima para ficar correndo meia hora. O cara vai correr a 21 km por hora. E o sedentário, para correr meia hora, vai correr 7, 8 km por hora, e olha lá. Tá? Então, os dois, de repente, estão numa situação máxima. Né? Um esforço máximo para se manter correndo assim meia hora.
Aí os dois estão lá em qual frequência cardíaca? 200 batimentos por minuto, os dois. Não é porque o cara é treinado que vai para 250, ou o cara é destreinado e chega só em 150. Não é isso, pessoal. A frequência cardíaca vai no limite. Os dois vão estar em 200. Só que o cara que é treinado, a cada batida desses 200 aí, vai injetar muito, muito, muito mais sangue. Tá? Talvez mais que o dobro do sangue que você consegue injetar com um coração destreinado, né, de um sedentário. Não só porque o outro é maior, né, tem a câmara maior, mas ele tem uma contratilidade, uma força maior também. Então, além de injetar mais sangue por causa do tamanho da câmara, ele consegue esvaziar melhor a cada batimento. Porque quando você está lá em 180 batimentos por minuto, você tem que bater 3 vezes a cada segundo. No destreinado, isso não vai conseguir injetar muito sangue com qualidade, vai sobrar muito sangue dentro do coração. Ele não tem a contratilidade, a força, a capacidade de sincronizar isso. Então, o treinamento vai melhorar muito a eficiência da contratilidade cardíaca. E em repouso, a frequência cardíaca vai lá embaixo. Né? Diferença arteriovenosa. Aqui a gente estudou isso em VO2 máximo, né? Consumo máximo de oxigênio. É quando a gente olha o que eu tenho de oxigênio na artéria e o que sobrou na veia. Então é a diferença da artéria para a veia. Diferença do quê? De oxigênio. É a diferença arteriovenosa de oxigênio. Que diferença é essa? Se eu tenho quantidade X na artéria e sobrou Y, a diferença é o que eu consegui extrair, é o que eu tirei para a minha célula. Então, essa diferença ela mostra o quê? A sua capacidade de extrair oxigênio do sangue. Tem isso ainda, pessoal. Não é só o que você transporta de sangue, mas é o que o seu tecido lá consegue também tirar, né, de oxigênio desse sangue. Tá? Então vejam por que as pessoas treinadas, por que quem faz exercício tem um risco de internação 30 e tantos por cento menor. Tá? Por que é menor os agravamentos? Estou falando do Covid agora, né? Por que é menor nessas pessoas treinadas? Elas sofrem menos, pessoal. Por quê? Se você está conseguindo entregar menos oxigênio para o seu sangue, numa situação de agravamento do pulmão, olha só, a pessoa sendo treinada ou não, ela corre o risco de ter uma boa parte do pulmão afetada, né? Isso aí depende de vários fatores do organismo dela, como o sistema imunológico dela vai lidar com esse vírus. Então, ela pode sim ser muito afetada nessa questão pulmonar, mas vamos dizer que esse oxigênio que chega reduzido lá na célula, ele consegue usar de uma forma muito mais eficiente, ele consegue absorver de uma forma muito mais eficiente, porque ele é treinado, entende? Então, por que ele faz? Porque ele tem enzimas para isso, ele tem toda uma estrutura para conseguir extrair esse oxigênio para o tecido. Logo, numa mesma condição de, vamos dizer assim, de comprometimento dos pulmões, uma pessoa treinada, ela vai sofrer muito menos, tá? Por isso que as internações são muito menores, né? São 30 e tantos por cento a menos em pessoas treinadas em relação aos sedentários. Se com essa informação as pessoas ainda não passaram a fazer exercício e melhorar seu condicionamento físico, aí com o Covid, invista em você, tá? Invista na sua saúde, e a gente não sabe se vai ter esse negócio, como que o nosso organismo vai reagir, e eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que ter um organismo capaz de gerar energia aeróbia da melhor eficiência possível. Né? Fluxo sanguíneo também é otimizado. O que é o fluxo sanguíneo? Para onde vai o sangue, né, pessoal? Como que é esse fluxo? Em destreinados, você começa a fazer exercício e seu corpo não entende muito bem que o sangue ele precisa estar no músculo, tem que estar menos lá no sistema digestivo, por exemplo, né, ou em outros sistemas. Tá? Então ele vai direcionar o sangue para onde tem que ser direcionado, só que mantendo
a condição adequada de sangue no cérebro, no coração, para que a pessoa, né, tudo funcione bem. Porque senão, se você não tem uma boa regulação do fluxo sanguíneo, você pode desmaiar, passar mal, ter alterações na pressão. Tudo isso pode ser dependente aí da questão do direcionamento do fluxo sanguíneo, que é treinável, é um ajuste fisiológico também. Composição corporal. O que faz o nosso organismo com o treinamento aeróbio nesse sentido? Diminuição do tecido adiposo. Tá? Então vejam, o tecido adiposo, como eu falei, se ele é otimizado para ser consumido como energia, então logo a tendência é você diminuir a sua reserva de tecido adiposo. Puxa, então o exercício aeróbio é bom para emagrecer? Como todo exercício, pessoal. Mas ele não vai funcionar se sobrar calorias. Você não vai reduzir nada se você sobra calorias. Então, tudo está relacionado também com o que você ingere de calorias. Mas se você mantesse a mesma dieta e passasse a fazer atividades aeróbias, você diminuiria sim o seu tecido adiposo. Né? Logo, pode estar ingerindo mais calorias porque você está treinando. Por isso que essas calorias têm que ser bem pensadas. Né? Não podem ser calorias sem nutrientes. Aumento da massa muscular. Opa, exercício aeróbio, corrida, pedalada e tal, numa intensidade menor, né, prolongada, isso gera aumento da massa muscular? Claro, eu acabei de falar que as fibras do tipo 1, elas hipertrofiam com o treinamento aeróbio. Então você aumenta sim a sua massa muscular, você reduz o percentual de gordura, né? Diminui tecido adiposo, tá ok? Termorregulação. Aumento do volume plasmático, como a gente já tinha citado, ele aumenta 12% a 20%, isso também favorece a termorregulação, isso é, lidar com a variação da temperatura do corpo, porque uma boa parte da energia que a gente produz, ela não tem como fim o movimento, produção de movimento, ela é perdida como calor, e o nosso corpo tem que passar esse calor, perder esse calor para o ambiente. Esse é um dos maiores desafios que o nosso organismo encontra no exercício físico. Tá? Dependendo do dia, se tiver quente, né, se você for fazer uma atividade com uma umidade elevada, que também fica difícil a evaporação do suor, você pode sim perder muito performance, inclusive desistir, né, do exercício por causa da termorregulação. Né? Tem limites de temperatura e sua combinação com a umidade do ar para que possa ter uma corrida de rua, por exemplo. Okay? Porque isso é muito sério. E a quantidade maior de volume plasmático facilita tanto a questão da otimização da termorregulação, porque você vai direcionar uma boa parte do seu sangue para a periferia, para você perder calor. E uma parte do sangue, inclusive, é perdida como suor. O suor, uma boa parte talvez a maior parte do suor, ele vinha do plasma. Por isso que você precisa se reidratar durante uma atividade numa condição assim, né? De calor elevado, de alta umidade, que você fica suando bastante. Então, todo esse conjunto aí, ó, de ter um plasma em maior volume faz você lidar muito mais facilmente. Porque se você não tem um plasma otimizado e o seu sangue for para a periferia, isso já vai fazer com que você tenha um retorno venoso, né? Isso é, uma volta de sangue lá para o coração menor, porque você vai ficar com sangue na periferia, lá na pele, lá nas extremidades. Se está voltando menos sangue, o que é que acontece com o seu volume sistólico? Diminui. E aí aumenta a frequência cardíaca. Então, em mesmas condições de exercício, olha só, 10 km por hora de corrida. Se você fizer isso a 22 graus de temperatura, vamos dizer que você tenha uma frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto. Mas em vez de 22 graus, você está correndo em 30 graus de temperatura. A sua frequência cardíaca na mesma velocidade de corrida, ela já não vai estar em 160, ela vai estar em 180, 190. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar.
o sangue vai ficar na extremidade para perder calor, volta menos sangue para o coração, seu coração tem que bater mais para cumprir com o débito cardíaco que ele tem que cumprir, né, com a entrega de oxigênio lá na célula. E imaginem numa situação que você está no limite já, né, ou você poderia até aumentar a velocidade de corrida, mas você não consegue, porque a sua frequência cardíaca já foi para o topo, o seu sistema anaeróbio já está sendo acionado de forma expressiva e você vai desistir. Então o calor, pessoal, é um dos grandes vilões aí, principalmente no sistema aeróbio, né, na atividade aeróbia prolongada. Então é muito importante aí, como eu falei, tem que prestar muita atenção nessa situação. Um dos maiores desafios que nós temos aí em exercício. Capacidade, então, de dissipar calor é diferenciada aí para quem tem, né, um sistema otimizado. E sem dúvida, né, a atividade aeróbia vai melhorar então o seu desempenho aeróbio. Você vai conseguir produzir energia aeróbia de uma forma muito mais expressiva, satisfatória, né, em velocidades de corridas maiores, sem acionar também o sistema anaeróbio precocemente. Por quê? Porque o limiar anaeróbio ele é treinável, então com o treinamento aeróbio você vai jogar para cima esse limiar, vai aumentar o seu consumo máximo de oxigênio e vai correr mais rápido. Tá? E dali a pouco você vai falar, poxa, eu não conseguia correr a 12 km por hora nem em 5 minutos, agora estou correndo meia hora a 12 km por hora. Como isso acontece? Por tudo isso aqui que eu falei para vocês. Né? Tá certo? Então, esse daqui, pessoal, é uma relação da frequência cardíaca, tá? Que a gente tem aqui em verde pessoas antes do treinamento, uma pessoa antes do treinamento, e em roxo aqui, não, é vinho, né? Vermelho, nós temos pós-treinamento. Você vê como se desloca essa curva para a direita. É só olhar para qualquer velocidade, ó. É em km por hora, velocidade de corrida na esteira, a 10 km por hora. Tá aqui, ó. Antes de treinar, a pessoa estava lá em 127 batimentos por minuto, né? Frequência cardíaca aqui, ó, batimentos por minuto. E aí, ela baixa lá para 117, sei lá, baixa 10 batimentos por minuto para a mesma velocidade, na mesma condição. Por que baixou a frequência cardíaca nas mesmas intensidades? Porque você agora ejeta mais sangue a cada batimento. Então você não precisa bater a mesma quantidade, você bate menos vezes. Porque a exigência de oxigênio que o seu corpo tem nessa velocidade é a mesma. Ele precisa daquela entrega de oxigênio. Se você está, né, com o coração bombeando mais forte, então por que ele vai bater mais vezes, né? Se ele consegue ejetar mais a cada batida. Ok? Então isso daqui, pessoal, resumindo, né, isso daqui é uma prova da adaptação, né, do ajuste do sistema cardiovascular aí ao treinamento aeróbico.